novamente agradecer a Deus, o privilégio de poder estar aqui. O Senhor nos guardou na viagem, de fato nos guardou, nos livrou do mal, e nós estamos bem e somos agradecidos a Deus. Eu agradeço nosso presidente, pastor Elienay. Muito obrigado ao Senhor, à sua família, pela gentil acolhida e pelo convite para nós estarmos aqui numa noite tão singular, tão significativa para esta igreja e também para o reino de Deus. Rever o apóstolo Joabe, sua família, muita alegria, e também de surpresa, pastor Alfeu, toda a sua casa, que lindo, glórias a Deus. Também pude almoçar com mamãe e me sinto abençoado por todas essas coisas. Irmãos, é uma alegria vir aqui toda vez, ver o rosto dos irmãos. Não posso deixar de novamente parabenizar a igreja, as galerias ficaram lindas, né? Que trabalho fantástico. Parabéns a você que é dizimista, você que ofertou para isso, os irmãos que trabalharam, né? Porque eu só cheguei e vi pronto, né, Fabião? Não apertei um parafuso aqui. Então, para mim está ainda mais fácil. Que Deus recompense e abençoe cada um. Eu gostaria de cantar uma canção, pode ser, pastor? Então, convidar a pastora Auriana, a Sarinho, o Mateus, a Brenda, a Paola e o Ater. Nós queremos cantar novamente um hino que cantamos pela manhã e depois sim ministrar alguns minutos a palavra de Deus. Aleluia. Alô, alô. Aleluia, já vai dar certo, né? Ao vivo pode acontecer alguma coisa diferente. Aleluia. A Brendinha quer dizer um oi para a igreja, né, Brenda? A paz do Senhor, irmãos. Só isso? Só. Fala aí, Sarinha. A paz do Senhor. Oi, Mateus. Auriana, você quer saudar a igreja? Graça e paz, amados. Onde você vai parar com essa
de alguém que desprezou a paz e veio temporal. Tu dizes não tem mais remédio pra curar meu tédio. Contudo há uma esperança, tu pode ser livre. Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança, tu nasces tal como criança e serás livre. Livre. Livre, 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 livre. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança, tu nasces tal como criança e serás livre. 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 Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Ater. Obrigado, minha família. Paola, querida. Glórias a Deus. A Paola é convidada para continuar aí, viu, Paola? Claro. Aleluia. Irmãos, hoje nós estamos diante de uma realização tão linda. E eu estou vendo aqui um povo todo de beca, todo mundo bonito. E nós queremos meditar um pouquinho sobre a teologia e que o Senhor nos guie nesta fala de alguns minutos, para que a gente possa compreender, cada um de nós, a importância desse grupo que está aqui, de todo esse tempo que estiveram estudando. Quanto tempo que foi o curso desde o início até agora? Quase 3 anos. Muito bem. Então eu quero pensar com os irmãos uma palavra. Se você puder, abra comigo, por favor, em Atos, no capítulo 17. Para nós ganharmos tempo, então hoje eu vou ler com os irmãos esse texto, mas os demais textos eu não vou ler, não vou dar a referência melhor, e aí a gente caminha mais rapidamente, tá bom? Mas são todos trechos da palavra de Deus que os irmãos conhecem, já leram, já ouviram, e eu creio que nós seremos abençoados. Atos capítulo 17, versículo 22. Atos 17, 22 diz assim: Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aleluia. Essa palavra
ela remete a um dia muito especial na vida do apóstolo, estando em Atenas, o berço da filosofia ocidental, olhando aquela cidade com todos os seus deuses, as suas divindades, encontrando ídolos de toda a natureza. De repente ele se depara com um altar sobre o qual não há a representação de um Deus, mas somente a inscrição ao Deus desconhecido. Notem, queridos irmãos, a sabedoria do filósofo. Eles compreendiam, pelo seu viver, que certamente alguém construiu todo o mundo, as estrelas, os universos, os sóis. E querendo homenagear esse Deus que eles supunham existir, eles criaram uma imagem de deuses, eles criaram uma ideia desses deuses. E conforme a sua teologia se desenvolvia, eles representavam esses deuses naqueles ídolos. Contudo, notem só, irmãos, o poder da sabedoria. Eu creio que em algum momento, algum daqueles filósofos, vendo aquele ídolo que devia ser maravilhoso, ele concluiu no seu coração: eu conheço quem talhou a pedra, eu conheço quem esculpiu o mármore. Não é possível que essa pedra que em cima o altar seja de fato um Deus. Deve haver um Deus acima de tudo isso, e que nós não conhecemos. Se o conhecêssemos, o amaríamos e honraríamos. Então, ali um altar vazio, somente com a inscrição ao Deus desconhecido. E agora o poder do teólogo. O apóstolo Paulo chega, não zomba da fé deles, não desfaz do seu mundo simbólico, não critica aquela religião, mas com muita sabedoria divina. Ele se apropria daquele espaço vazio e diz: esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu represento. Aleluia, aplauda ao Senhor. O propósito da minha fala nesta noite, e eu estou orando no meu coração, e aqueles que sabem aqui serem intercessores, orem comigo, que o Senhor nesta noite chame mais teólogos para a sua igreja, mais pregadores da palavra, mais doutores da palavra. O apóstolo Paulo, ele está num lugar dificílimo, porque as religiões antigas, elas já tinham cogitado a existência de alguma divindade. Os povos primitivos, cada um deles, do seu modo, suspeitava da existência de um ser criador. E quando você olha para a grande nação chinesa, você tem na sua mitologia os seus dragões, que são representações da sua fé. Se você for olhar os povos sumérios, a cidade de Uruk, Gilgamesh, acredita que seja um dos escritos mais antigos da humanidade. Quando você olha a mitologia babilônica com os seus deuses com cara de animais, de aves, de serpentes, de quadrúpedes. Quando você olha para a mitologia grega, você encontra ali deuses que têm aparência de gente, inclusive eles procriam, adulteram.
eles têm sentimentos vis, eles têm virtudes e vícios. Então, um dia antes do século VI, ainda antes de Cristo, os filósofos pré-socráticos, eles começaram a olhar a mitologia e a própria mitologia grega, e eles concluíram no seu coração: se os deuses que conhecemos têm os mesmos vícios que nós, por certo não são deuses. E a mitologia foi rejeitada, ela foi colocada de lado, foi esvaziada de sentido. E a filosofia ocupa o lugar disso. E é então que você encontra Sócrates e a sua maiêutica. Você que já leu Sócrates, você já se aborreceu de ler ele, porque ele tem a estratégia de ensinar fazendo pergunta. É daí que vem a palavra maiêutica, que significa parir, partejar. Depois ele vai ter um aluno chamado Platão, que todos nós já ouvimos em algum momento falar dele. E Platão acreditava no mundo ideal, no mundo das ideias, acreditando que tudo que existe já existiu no mundo ideal, apenas bastou alguém, um filósofo de preferência, baixou aquela ideia, trouxe para o mundo real. Na sequência, como aluno dele, você tem Aristóteles. Aristóteles acreditava na experiência. Aristóteles não era muito de abstração. Ele pensava que o mundo tem que ser experimentado. E se por um lado Platão ele institui a academia, Aristóteles institui o Liceu e a sua chamada escola peripatética, porque ele caminhava com seus alunos enquanto ele dava as suas aulas. Foi tão forte o ensino de Aristóteles que somente no ano 80 a.C. o Império Romano destruiu a sua escola, porque os romanos eram um povo de pouca abstração, mas era um povo muito prático, era um povo de ação. E notem, queridos irmãos, que foi nesse ambiente que nasceu o Senhor Jesus. Irmãos, olhem uma coisa. A fé cristã, ela não veio preencher uma lacuna. A fé cristã, ela não veio porque as pessoas não tivessem noção de Deus. A fé cristã, ela não se originou de uma falha filosófica ou religiosa, porque de tudo isso o mundo estava cheio. O Senhor Jesus veio como um cumprimento da palavra de Deus, que dizia que o Senhor, Ele encarnaria e habitaria no nosso meio. E é por isso que o Senhor Jesus foi muitas vezes combatido, e Ele é até hoje. E notem, queridos irmãos, e eu quero, com a ajuda de Deus, aguçar o seu pensar teológico, porque muitas pessoas que não creem que Jesus é Deus, dizem, entretanto, Ele foi um grande mestre da Galileia. Ele foi um grande pensador. Algumas pessoas que não creem que Jesus é Deus, dizem que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Eu quero te dizer, querido teólogo, nesta noite, ou Jesus é Deus, ou Ele foi o maior louco que pisou nessa terra. E como teólogo, eu e você, nós precisamos dar essa resposta. Porque às vezes a teologia, a filosofia, a atração por esses saberes, nos tentam a querer viver pacificamente com toda a ideia. Mas eu quero perguntar para o irmão, se um homem dissesse para a sua esposa: olha, mulher, se você não me amar a mim mais do que a teu marido, você não é digna de mim. Eu pergunto para o irmão, o que você diria? Esse homem que está falando essas palavras, ele é um grande mestre, ou ele é louco, ou ele é Deus? Você que tem filho, se um homem chegasse para você e dissesse: se teus filhos não amarem a mim mais do que a você, você diria:
ele é um grande mestre ou ele é Deus? Notem, irmãos, que nós continuamos precisando que a palavra de Deus se revele ao nosso coração. E eu sou pentecostal. O Senhor Jesus me batizou aos 5 para os 6 anos de idade. Eu ainda lembro aquele dia, porque papai e mamãe tinham ido fazer um culto numa congregação no interior. E nós estávamos brincando de cultinho, e aquela noite foi a minha vez de ministrar alguma palavra. E imagine uma criança de 5, 6 anos, eu não devia ter pregado muito bem, mas enquanto eu preguei, o Espírito Santo desceu e nos encheu a todos com o seu Espírito. E quando os nossos pais chegaram, eu lembro disso tão vívido na minha mente. Meu pai falou assim: o que aconteceu? Porque viu que os nossos olhos ainda estavam rasos d'água. E quando nós tentamos explicar outra vez, começamos a falar em línguas estranhas. Aleluia! 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 E você não se assuste se nessa noite, ainda que eu fale uma palavra tão racional, ainda assim o Senhor batize alguém com o Espírito Santo, porque Ele está neste lugar. Aleluia! E eu vinha orando que ainda que eu fale palavras que talvez pareçam estranhas a esse ambiente, elas não são, porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! E aquela igreja apenas iniciada, o Senhor batizado e 3 anos e meio depois assunto ao céu, aquela igreja ela já começou a atravessar problemas. Quando você lê o capítulo 15 de Atos e 1 ou 2 antes, você vai encontrar os judaizantes, dizendo para aquela igreja recém-nascida, aqueles irmãos que ainda não tinham escola bíblica, nem curso de teologia, dizendo para aqueles irmãos: se vocês não obedecerem à lei de Moisés e não vos circuncidardes, de modo algum entrareis no reino de Deus. Notem, irmãos, que quem resolveu isso foram os teólogos da igreja. Porque o que faz a igreja crescer não são os teólogos. Você que é teólogo, você está num caminho terrível. Você talvez não vai ficar famoso. Porque o que faz a igreja crescer não são os teólogos. O que faz a igreja crescer são os crentes cheios do Espírito Santo. É aquela irmã do coque que a gente fala, que fala em línguas, que profetiza, que revela, que tem sonho de Deus, que ministra uma palavra de cura, de libertação. É esse tipo de crente, que às vezes parece que não tem muito juízo. Na igreja em Chapecó, estava uma pessoa esperando para cortar o cabelo, e era um irmão da igreja ali, batizado com o Espírito Santo. E quando o barbeiro foi colocar a mão na cabeça do cliente, o cliente disse: espere um pouquinho. Aí concentrou, falou: pode cortar. E o irmãozinho atrás falou assim: o que você fez aí? Porque já reparou que era uma coisa diferente. Eu pedi para o meu guia se ele podia pôr a mão na minha cabeça, porque eu tenho a cabeça fechada. E o irmãozinho falou: isso é tudo demônio, tudo capeta. Se eu for lá no seu terreiro, não desce demônio nenhum lá. Notaram? É uma pessoa que não pensa, já vai rápido, já fala. E irmãos, eu poderia contar aqui testemunho de pessoas que estiveram em lugares assim e que o guia não descia. Uma é a tia Cremilda. Nossa tia, quando criança, ela ia olhar uma mulher fazendo costura espiritual e ela espiava pelo nó de pinho, ficava olhando aquela mulher fazendo costura espiritual e começava a enrolar os fios, e aquela mulher, sem olhar para trás, dizia para minha tia, que era uma menina na época, cheia do Espírito Santo: Cremilda, você está aí? Tô. Vai para casa, bem. Na casa que eu morei em Chapecó, eu com a minha esposa, a sogra do irmão, ela tinha um centro. E às vezes ele ia lá para conversar com a sogra, aquela fila de gente nos bancos esperando para ser atendida pela sogra que era médium.
E de repente a sogra vinha lá e falava assim: vem aqui que eu vou atender você antes dos demais. Ela falava: não, sogra, eu posso esperar a minha vez. E ela dizia: não, porque senão o trabalho não anda. E tomado dessa fé, aquele moço disse: se eu for lá não desse guia nenhum. Ele falou: então pode ir, vai você e vai o seu pastor, sexta-feira. Marcaram a hora. E combinaram que naquela sexta-feira iria o pastor e ele, depois esse moço do centro, iria num culto da igreja. Ele falou assim: irmão Enéas, quando faltava 2 metros, o pastor Jorge Torres e esse irmão, quando faltava 2 metros para entrar no centro, noite de lua clara, céu limpo, ele falou assim: caiu um temporal, encharcou o pastor e essa outra pessoa. Uma coisa sobrenatural, maligna. Eles entraram encharcados já no templo. E quando entraram naquele lugar, ele falou assim: irmão, eu era de lá. Esse irmão me disse: irmão, eu convivi de lá, eu era da esfera. Eu nunca vi tanta gente incorporando guia como aquela noite. Ele falou: nunca vi. O pastor lá, e esse outro moço, e eu que era do centro, ele testemunhando para mim. Gente que nunca incorporava, naquela noite era gente rolando para o chão e tudo aquilo. E o pastor Jorge Torres só olhando. Quando terminou a sessão, o pastor agradeceu, o moço agradeceu, foram embora. Eles não foram ao culto como eles haviam prometido. Mas esse irmão disse assim: irmão Enéas, eu comecei a ficar aflito, eu perdi minha paz. Porque não pense os irmãos que quem está lá é tudo gente má. Tem gente que nasceu lá, só conhece aquilo. Mas Deus que me amou, ama eles. E Deus usa esses crentes que a gente acha que é meio doido, batizado com o Espírito Santo, que tem pouca razão, mas o coração é completamente inundado pelo Espírito do Senhor. Ele falou assim: toda vez que eu ia fazer os trabalhos lá no centro, o trabalho não andava, e o pastor não estava lá, mas eu olhava para frente e eu só via os olhos do pastor me observando. E aquilo foi me afligindo. Uma noite eu estava em casa, estava chegando o dia de São Cosme e Damião, e eu pensando o que eu levaria de presente, e deitado na minha cama, eu tinha uma marimba. Quem sabe o que é uma marimba? Aquelas 2 ripinhas de madeira cheias de lâminas de metal, que você bate com um martelinho de madeira. Ele falou assim: o guia sentou em cima do guarda-roupa e começou a tocar uma musiquinha na marimba, para vocês verem o poder da manifestação maligna na casa desse irmão. Ele tocou uma musiquinha e o irmão falou assim: toca de novo. Ele tocou de novo. Ele tocou 7 vezes. Ele acordou a esposa. Falou assim: que lindo, o guia está aqui. Toca mais uma vez. O guia tocou, toca mais uma, tocou mais uma vez. Tocou 9 vezes. E ficou maravilhado. Quando chegou lá na janta daquele lugar onde iam arrecadar receitas para fazer um jantar para crianças carentes, notem de novo o amor misturado com coisas distantes do caminho do Senhor. Mas onde tem um pouco de amor, tem um pouco de Deus, nunca se iluda. E quando eles estavam fazendo a janta, e ele começou a se afligir, irmãos, ele não sabia explicar. Jesus tinha achado ele. Ele falou para a esposa dele: levante, mulher, de hoje em diante eu sou crente. Lá no centro, pegou a esposa e foi embora. Irmãos, pode aplaudir. Aleluia, Romasai, tu que alai de shofar. Aleluia. Há uma unção de Deus neste lugar. Aleluia. Você que tem aceitado o desafio de ser um teólogo, o Senhor dará instrução, dará sabedoria para você. Agora ele chegou em casa crente, mas ele era analfabeto. E ele quis ler a Bíblia. E ele pegou o óculos. Isso aqui não é que me contaram, isso aqui eu jantei com esse irmão que era do centro. Ele falou assim: irmão Enéas, peguei meu óculos, fui ler a Bíblia, mas eu era analfabeto. E comecei a juntar, olha só onde que ele foi parar, um texto, um lugar onde tinha a palavra mancebo. Tem muita gente que sabe ler e não sabe o que significa, imagina um analfabeto. Aí ele, mancebo. Ele falou assim: Deus, eu não entendo a tua palavra.
Deus falou assim para ele: entendeu, filhinho? Ele se assustou. Prestou atenção outra vez, e era isso que estava escrito: mancebo. Ele só conseguiu ler isso. Vejo que Deus não precisa de praticamente nada. Não parece que tinha que conseguir ler um salmo? Ele se irritou, ele falou: Deus, eu não entendo a tua palavra. Ele falou assim: irmão Enéas, a voz mais doce que eu ouvi em toda a minha vida, repetiu: entendeu, filhinho? Falou assim: quando Deus disse entendeu, filhinho, segunda vez, eu comecei a chorar tanto que encheu a lente de água, eu tive que fazer assim para tirar as lágrimas. Ele falou assim: desde então, eu e minha família servimos a Jesus. Aplauda ao Senhor. Contudo, queridos irmãos, embora seja esse tipo de gente, e aqui tem a maioria assim, glória a Deus pela sua vida, continue assim. A igreja precisou lidar com os judaizantes. Já no século I ainda, a igreja precisou lidar com os gnósticos da filosofia, os maniqueístas, que diziam que a matéria é inerentemente má. E o Espírito é que é puro. E que, portanto, o Senhor Jesus não veio em carne. E aí tem várias escolas filosóficas que se dividem. Uma delas é o docetismo. Dizia que Jesus parecia, de Doquel, ele parecia ter um corpo, mas ele não tinha um corpo. Aí quem que Deus usou para resolver esse problema? Um teólogo, o apóstolo João. Ele escreve na sua epístola: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Perceberam? Os anos se arrastam. A igreja começa a sofrer ataque de todo jeito. Notem que no núcleo da igreja estão os pentecostais falando em novas línguas, orando, jejuando, revelando, profetizando. Mas Deus está usando nesse momento pessoas que parecem de pouco brilho, de pouca aparência, que não tem muita manifestação no seio da igreja. E Deus começa a usar dois tipos de teólogos dentro da igreja. Um deles são os apologistas. Os apologistas começam a defender a fé cristã, com filosofia, com sabedoria de Deus, com profundidade nas Escrituras, com conhecimento da antropologia, da história da humanidade. Os apologistas começam a defender a igreja e a fé. E ao lado desses que Deus está usando, que são teólogos, Deus levanta os polemistas. Enquanto os apologistas defendem a igreja, os polemistas, você viu a palavra, né? É polêmico, né? Dentro da igreja, eles atacavam a filosofia mundana. Perceberam que coisa maravilhosa? Aleluia! Dentro da igreja, Deus levantando pessoas com conhecimento do saber mundano e arrancando os fundamentos, aleluia, para dizer que só o Senhor é a nossa rocha. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome do nosso Deus. Caminhando do século II para o III, não se preocupe, nós não vamos, eu estou com um relógio aqui grandão na frente. Se a pessoa está no século II, então nós nunca mais vamos sair daqui. Do século II para o III surgiu um homem poderoso chamado Ário. Ário, ele teve duas ideias magníficas na cabeça dele. A primeira, ele fez um conjunto de livros do Novo Testamento que ele considerava verdadeiros e os demais ele descartou todos. Mas esse não foi o maior dano que ele propôs. Ário concluiu que Jesus não é Deus. E embora ele tenha sido considerado herege e expulso da igreja, a doutrina dele sobrevive até hoje entre as testemunhas de Jeová e os islâmicos. Porque eles falam de Jesus, mas não é o nosso Jesus. É um falso Jesus, um falso Cristo, logo é um anticristo.
No século IV, no final do século IV, os teólogos tiveram que fazer uma escolha, porque havia livro de toda a natureza circulando por lá. E eles precisavam determinar que livros poderiam ser chamados a palavra de Deus. E então, em 396, um grupo de teólogos fechou as Escrituras. Aqueles livros que não resistiram à crítica da própria palavra de Deus foram descartados como apócrifos. Olha só, queridos irmãos, outra vez o papel dos teólogos. O teólogo, então, é uma pessoa, irmãos, que às vezes se olha para ele assim, ele pode não parecer tão espiritual, embora ele seja, mas é uma espiritualidade que se manifesta às vezes de modo diferente. Ele tem uma paixão pelas Escrituras. Ele quer a sã doutrina na igreja. Muitas vezes ele é até chato. Se você encontrou isso e falou, esse teólogo é chato, ele pode ser de fato. Porque ele quer que você mostre onde que está escrito. E você não quer mostrar, porque às vezes você nem sabe onde é que está escrito. Você sabe que está, mas não sabe aonde. Então o teólogo é essa pessoa. E notem, queridos irmãos, a igreja de Cristo, ela veio sofrendo ataques dentro. O apóstolo Paulo falava sobre isso, ataques por dentro e por fora. Os piores ataques que a igreja sofreu não foram os exteriores, foram os internos. Quando a igreja, irmãos, começou a se desviar da palavra, por motivos vários. Um deles, quando os primeiros cristãos queriam evangelizar outros, e percebiam que a fé cristã, ela é a fé do discurso. Olha o tamanho do nosso texto sagrado. 1189 capítulos, não é para qualquer um. E começaram a haver desvios. Então, para explicar as Escrituras, foram se criando histórias da Bíblia, representada por imagens, por figuras. E com o passar dos anos, as pessoas, em vez de adorarem aquela história ou aquele senhor da história, eles adoravam a própria imagem que estava ali. Os anos se arrastaram. Começou a haver corrupção dentro da igreja em todos os níveis. A teologia se perdia. Para construir a Catedral de São Pedro, começou-se a pedir esmola de tudo que é jeito. E havia um homem chamado Tetzel, ele andava com uma sacola, e ele tinha uma frase em alemão, mas traduzido assim de modo livre. Ele dizia assim: quando a sua oferta cai no fundo da sacola, a alma do purgatório decola. E as pessoas, convencidas por aquilo, elas começaram a ofertar. E quem foi que chamou a igreja para o rumo de novo? O teólogo. Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele colocou 95 teses na fachada da sua igreja em Wittenberg, desafiando os teólogos do seu tempo a provar que aquilo que ele defendia era errado. Em vez da igreja se assentar e pensar, precisamos ouvir esse teólogo, eles armaram uma cilada para ele. E quando ele ia para uma dieta chamada dieta de Worms, estava tudo preparado para que ele fosse morto. Quando ele estava voltando para casa, Frederico da Saxônia, o terceiro, cria uma história e sequestra Martinho Lutero. E ele fica escondido, recluso, num castelo. Mas olhe só como é o teólogo. Vejam que coisa, irmãos. Quem sabe uma pessoa batizada com o Espírito Santo, e que esse é o seu dom, ficaria estressado naquele lugar. Porque eu gosto de igreja, eu gosto de povo. Eu queria sair e evangelizar alguém, mas se sair vai morrer. Notaram, irmãos? Mas quem que está preso ali? Um teólogo. Naquele tempo que ele estava preso ali.
e que o mundo achava que era um galho infrutífero cortado. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. E ainda que não foi a versão não foi a primeira, porque já havia uma, a de Martinho Lutero, foi a versão que transformou a Alemanha, impactou a sua cultura, a sua fala e a sua fé. Outra vez, o teólogo. Pode aplaudir, porque nós queremos honrar os nossos teólogos. E a igreja, irmãos, ela continua sendo bombardeada, os irmãos não se iludam. Porque nós estamos num ambiente, irmãos, de bênção, de glória. Mas hoje o pastor estava me contando de uma pessoa da igreja que criticou um posicionamento filosófico de alguém e foi demitido. Hoje nós conversávamos sobre isso. A igreja está vivendo esse tempo. Então no iluminismo francês, irmãos, iniciado um pouco antes com René Descartes, começou-se a propor que a religião não pode ter esse poder, que a filosofia não pode ter essa autoridade. Do iluminismo passou-se para o empirismo. Nós já estamos pertinho, irmãos. E o empirismo diz o seguinte: só pode ser aceito como verdade aquilo que resiste ao método científico. Um exemplo bem simples para todos nós compreendermos. Todos nós sabemos que a água, ela ferve a 100 graus na temperatura ambiente. Notaram? Todo mundo sabe, em qualquer lugar do planeta, se tiver a mesma pressão atmosférica, a mesma temperatura, a água vai ferver a 100 graus. Isso é método científico. E eles dizem: e como você quer me falar a respeito de Deus? E a igreja, irmãos, a igreja sofreu um abalo. A igreja foi profundamente atacada. Mas Deus, irmãos, Deus não fica nunca sem um remanescente. Deus sempre tem alguém fiel. E no meio dessas tribulações, a igreja continuou fiel, atacada, achincalhada. Os filósofos nos chamam de heterônomos, porque dizem que nós não somos autônomos, nós confiamos a nossa moral, o nosso futuro, na mão de um outro ser. Quer saber uma coisa? Eles estão certos. Aleluia! Eles estão certos. Aleluia! Você pode dizer que é autônomo, mas lá na sua profissão você fala: o que você trabalha? Eu sou autônomo. Mas nesta manhã, quando eu acordei, eu acho que eu não fui o único. Século 21, a nave Pioneer já deixou o nosso sistema solar. Agora uma empresa particular já colocou outro foguete no espaço. Até o Brasil está querendo lançar foguete. E nessa manhã, eu ajoelhei ao lado da minha cama e falei: Deus, obrigado pela noite de descanso. Obrigado por nos guardar do acidente ontem, Senhor. Ajude-me a viver esse domingo para a Tua glória. Você acredita em alguma coisa assim? Os filósofos estão certos, eu não sou autônomo, eu sou heterônomo. Eu confio a minha moral, a minha vida, a minha esperança, a minha família na mão de Deus. E eu quero que Ele cuide mesmo. Eu quero que Ele guie mesmo. Aleluia! Aleluia! E quando foi lançado o filme A Paixão de Cristo, é do Mel Gibson, me ajuda? Muitas pessoas diziam: esse filme vai ser um fracasso. Tanto que Mel Gibson teve dificuldade e não conseguiu patrocínio, porque diziam: não vai ter bilheteria. Na passagem do milênio, quem é que vai ainda querer ver religião? Ver uma pessoa morrendo, acreditando que morre pelos seus pecados? E eles erraram outra vez, foi o maior sucesso de bilheteria. Aleluia! As pessoas fechavam salas de cinema, as universidades de teologia, as igrejas alugavam,
para dizer que o Senhor morreu pelo meu pecado e pelo pecado de todos os que creem. Aleluia! Quem é que mantém essa fé viva? É o teólogo que é firme na sua igreja. Agora eu quero ler, irmãos, e eu não vou esperar os irmãos, porque os irmãos conhecem o texto. O texto diz assim: Ele mesmo, falando de Cristo, deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Quem sabe a tua tradução traz pastores e mestres. A ideia é a mesma, no original é didáscalos, é aquele que ensina. Olhe só, queridos irmãos, o Senhor é que deu. Você pode ter certeza, meu irmão teólogo que está aqui se formando, foi o Senhor que deu você para a igreja. O Senhor deu o apóstolo, deu o pastor, deu o profeta, deu o evangelista e deu doutores, pessoas que se aprofundam na sua palavra. Quando você olha a história de Daniel, no capítulo 1, versículos 3 e 4, Nabucodonosor diz assim: traga para mim todas as pessoas que vieram de Judá, os jovens que são da nobreza, que tenham boa aparência, que sejam instruídos, inteligentes, sábios, para que possam aprender a ciência e a língua dos caldeus. Notem, irmãos, que o mundo quer o melhor, quanto mais o nosso Deus escolheu o melhor. Aleluia! Eu creio que Deus olhou para você. Você deve ter um coração voltado para a Escritura. O Senhor, Ele promete no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, eu vos darei pastores que vos apacentem com entendimento e inteligência. É verdade, irmãos, que esta palavra pastores, ela se refere a todos os líderes, mas ela cabe sim para a liderança da igreja também. Pessoas que tenham inteligência e entendimento. Aleluia, que através, irmão, desse curso, você possa se apaixonar pela Escritura. Porque às vezes, quando nós estudamos teologia, nós queremos ler muito Bultmann, Moltmann, Paul Tillich, Calbart. Notem, irmãos, que é importante ler esses homens, mas eles falam de quem? De Deus ou da Bíblia, ou pelo menos eles tentam. É importante lê-los, mas eu posso assegurar para você, prefira ir direto na fonte. Vá na fonte, leia direto a palavra de Deus, porque aí ela não vai vir já batizada, já, quem sabe, adulterada, transformada em outra coisa. Ore diante do Senhor, leia a palavra em oração, Ele vai revelar a você. Eu não vou fazer isso porque minha hora está esgotando. Muitas vezes, eu li texto das Escrituras e não entendi o que era. E eu orava e dizia: Senhor, o que significa isso? Tem um texto, vou dar um exemplo, mas não vou explicar o que é. Quando Jesus disse assim: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É só um texto. Um lugar onde um dia eu parei e falei: mas o que Jesus quis dizer sobre isso? E tive que ler muitas vezes a respeito disso. Notem, queridos irmãos, venha comigo por favor, porque aqui estão todos pertinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Segundo Timóteo, capítulo 3. O versículo 15. Paulo, falando com Timóteo, diz: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Esse texto aqui, irmãos, ele mostra que para nós nos apaixonarmos pela palavra de Deus, não tem idade. Desde a tua meninice sabe
as Sagradas Letras. Agora, olha o que diz em Atos, no capítulo 13. Atos 13, o versículo 1. Não tem idade, não tem raça. Não tem raça. Não sei qual que é a tua raça. Não tem raça para você ser um teólogo e conhecer profundamente a palavra de Deus. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Note que, irmãos, havia alguns profetas e alguns doutores. Eram profetas e doutores. Ele era um profeta de Deus, doutor de Deus. Quem? Barnabé e Simeão, chamado Níger. Por quê? Porque ele era um africano, ele era um nigeriano. Você pode confirmar isso no livro de Frank Stagg, chamado Atos. Olha só, não tem idade, não tem raça, qualquer pessoa pode se tornar um teólogo, um doutor de Deus. E que mais? Venha comigo, por favor, para Atos, no capítulo 18. Eu vi aqui algumas irmãs, 2, 3, 4, 5, acho que a metade aqui são senhoras irmãs, que vão ser teólogas. Olha aqui que interessante, Atos 18, versículo 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Aqui então nós temos um pentecostal teólogo. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Eu quero que os irmãos me permitam. Olha que coisa linda, ele era de Alexandria. Irmãos, uma das maravilhas do mundo antigo era a biblioteca de Alexandria. Todo navio que passava ali, porque era uma das cruzilhadas do mundo antigo. Você tem a Turquia, Istambul, Constantinopla, no norte do Mediterrâneo, e no sul você tem Alexandria. Então era obrigatório passar por ali. Cada navio que passava ali, Cleópatra e os outros poderosos ordenavam que se fizesse cópia de todos os livros que haviam naqueles navios, para que a biblioteca de Alexandria fosse completa. Apolo era dessa cidade. Não bastasse isso, ele era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor. É muito adjetivo, hein? Fervoroso, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Não era para estar bom? Chega aqui na igreja, irmão, era para estar bom, irmão. Era para você falar, tá bom, que bênção, já está tudo certo. Não, uma irmã achou que não estava bom. A irmã Priscila, diz ali no versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Não acho que o nome de Priscila antes é um acidente, porque não é. Quando ela surge nas Escrituras, surge primeiro o marido, mas depois vai haver um giro e Priscila vai alcançar proeminência. Você pode olhar isso no apóstolo Paulo. Primeiro você vê Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Quando ele vem a ser apóstolo, você vai ver Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. A mesma coisa, era Áquila e Priscila. De repente, o apóstolo nota que quem tem a proeminência e autoridade nas Escrituras é essa irmã chamada Priscila. E ela viu o Apolo, que tinha todas essas credenciais, e achou que era pouco, e diz assim, que ela o trouxe com seu marido para lhe declarar mais pontualmente o caminho do Senhor. O que mais? Nós estamos em 1 Timóteo, venha para cá, por favor, no capítulo 4, do versículo 13. Ele está falando com aquele mesmo Timóteo que ele tinha dito, desde a meninice conhece as Sagradas Letras. E agora ele diz, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Ou seja, a teologia é um caminho que não cessa.
ele é continuado. Você fez uma fase, eu não sei qual que é o programa da igreja, mas é possível que logo venha a segunda fase, encaminhe-se para ela, porque é um trabalho continuado. E no capítulo 4 do 2 Timóteo diz assim, capítulo 4, versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Notem, irmãos, Paulo já está velho, talvez não de idade, mas ele está muito desgastado no ministério, está perto do momento da sua morte, ele já está preso. Ele podia dizer assim, já vou morrer mesmo, já estou velho, para que eu vou estudar mais? Ele fala, não, ô Timóteo, quando você vier, traga os livros, especialmente os pergaminhos, que fala que são a palavra de Deus. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, você iniciou uma jornada, mas agora ela vai continuar até que o Senhor te dê força para isso. Amém? Eu quero, irmãos, já caminhando para o final, fazer uma leitura ainda em Tito, está bem pertinho aqui, no capítulo 3, versículo 13. Diz assim, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Irmãos, o apóstolo Paulo, pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, ele falando de si mesmo, diz que ele é um doutor aos gentios. Como homem instruído, ele sabe, irmãos, que a instrução, ela custa caro. Você já ouviu alguém dizendo assim, saber não ocupa espaço? Todo mundo já ouviu falar isso, não viu? Não, saber não ocupa espaço, é mentira. Saber ocupa espaço. Lá na sua casa já deve ter uma estante com livros, daqui a pouco você vai precisar de mais espaço. Para você ler aqueles livros, você deixou de fazer tantas outras coisas, porque ocupa espaço. Que mais? Você gastou dinheiro para comprar aqueles livros, e você ainda vai gastar mais. O apóstolo Paulo, que era um doutor, ele sabia o custo de tudo aquilo. E por isso ele diz, eu acho muito terno isso, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Eu aqui quero fazer um apelo para os demais irmãos. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu disse para minha esposa, hoje eu estou diante de um desafio, porque eu estou falando para uma turma de teologia com os demais da igreja, e nem todo mundo gosta de teologia. E você fala, por que o pastor não pregou essa noite? É porque está acontecendo algo diferente aqui. Mas, irmão, você que está aí do outro lado e que não gosta de teologia, você tem direito mesmo. Você não teve esse chamado. O Senhor te deu um outro chamado. Essa palavra de Deus, ela é para você. Igreja querida, agora estou referindo aos que não são teólogos. Acompanhem com muito cuidado os teólogos. Quem sabe aqui, usando a sua beca, tem alguém que é seu amigo, seu irmão, ou talvez alguém que não é da sua amizade próxima. Eu quero te dizer, acompanhe com muito cuidado. Quem sabe você pudesse, uma hora dessa, ofertar um livro de teologia de presente. Quem sabe você pudesse chegar para um irmão desses e falar, irmão, quanto que é a mensalidade da teologia? Esse mês eu quero pagar a sua teologia. Quanto que foi o aluguel da beca? Eu quero te dar de presente. Eu quero abençoar a tua vida. Vai surgir outras turmas, amém, pastor? Vai ter pessoas que vão querer fazer a teologia e não tem condições. E você pode chamar aquele irmão, falar, irmão, eu quero pagar o seu curso. Eu não sei quanto é que é aqui, lá em Londrina era 60, 70 reais por mês. Você pode chamar, irmão, eu quero pagar o seu curso. Eu não sou teólogo, irmão.
eu não tenho esse chamado, mas eu posso investir em você. Olha o que Paulo disse: acompanha com muito cuidado Zemas e Apolo. Quando estava no 3º ano, irmãos, do meu curso, nós estávamos acabados, irmãos, acabados. Nós não tínhamos mais dinheiro para nada. No 1º ano tive bolsa de estudo parcial, no 2º ano bolsa parcial, no 3º ano nós estávamos tão pobres, irmão, mas tão pobre, tão, sabe, não tem uma palavra. Que um dia eu cheguei para a aula, um colega veio e falou assim: Inês, nós fizemos uma oferta entre os colegas e queria te dar uma oferta. Aí eu peguei porque eu precisava. Eu ia a pé, irmãos, é mais de 7 quilômetros, o apóstolo Job conhece. Ia a pé para a faculdade, ia e voltava, às vezes ia voltando morrendo de fome. E eu peguei aquela oferta. Passou uns dias, o Wilson chegou e falou assim: Inês, eu quero te dar uma oferta. Aí eu peguei e fiquei constrangido. Eu cheguei em casa e falei: Oriana, eu estou com cara de pobre. Ela falou: tá. Eu estou compartilhando isso aqui, irmão, do meu coração. Ainda que seja uma reunião atípica, que a gente fale de um assunto assim que parece que não prospera, Deus, Ele tem um propósito na vida dos teólogos. Deus vai levantar aqui doutores na palavra. Aleluia. E quando chegou o fim daquele ano, o reverendo Trigueiro me chamou e falou assim: Enéas, você não fez... Olha, eu tinha bolsa integral. No 3º ano eu não pagava nada, só tinha que ir para a faculdade. O reverendo Trigueiro me chamou e falou assim: Enéas, você não pagou a matrícula, eu só precisava pagar a matrícula para o 4º ano. Eu falei: eu não sei se vou pagar, reverendo. Ele falou: mas por que você não pode desistir? Eu falei: eu não gostaria, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei: eu comprei uma pia para minha esposa lá nas Casas Bahia, estou fazendo aqui um comercial de graça. Eu falei: reverendo, não é uma pia chique, é aquelas mais ruinzinhas que tem, só para a Oriana ter onde lavar a louça. Eu não consegui pagar a pia. E o cobrador foi na minha casa e disse: Enéas, se você não pagar, você sabe que a loja pode vir aqui recolher. Eu falei: moço, eu ajudo a carregar, pois não é meu, eu não consegui pagar. Sabe quando você está assim numa situação que você não sabe mais o que fazer? Ele falou: mesmo, Enéas, chegou nessa situação? Eu falei: chegou. Ele falou: rapaz... Naqueles dias eu tinha saído para evangelizar um bairro. Quando eu voltei, a Oriana falou assim: Enéas, o reverendo Trigueiro veio aqui em casa. Ele trouxe o carnê da pia, ele foi lá na loja e pagou. Ele trouxe umas roupas, se nós precisar de alguma dessas roupas, porque ele era de uma igreja rica financeiramente, é doação. Se você precisar de alguma coisa, se eu quiser, as crianças nós podemos pegar, o que não pegar nós podemos fazer um bazar, é nosso. Ele deixou R$50 para comprar carne para o Natal. Isso foi em 2006. Ele deixou R$50 para comprar 1 quilo de carne para o Natal. E ele pagou a tua matrícula para o 4º ano. Eu não quero mais cansar os irmãos. Eu só quero dizer aos irmãos, foi por causa do reverendo Trigueiro que Deus me deu a graça de eu caminhar para frente. Porque foi num momento crucial, irmãos, que Deus o usou. Igreja querida, aleluia, olha aqui para esses irmãos. E veja se você pode abençoá-los, porque Deus usará os teólogos dessa igreja. Eu gostaria de orar com vocês assim como estamos. Aleluia. Pai Celestial, é no nome de Jesus que esta turma de teologia chegou até este dia. O Senhor conhece cada um, Senhor, as dificuldades, os problemas às vezes para comprar um livro, para comprar uma estante. O Senhor é que sabe. Mas eu creio que o Senhor é que está chamando doutores para a sua igreja.
E quando esse ministério for combatido, Senhor, pelas filosofias, pelas ideologias, pela biologia, haverá aqui um grupo, Senhor, coerente, forte, de compreensão, de sabedoria que venha do Senhor. Ó Deus, abençoe poderosamente, Senhor, cada um destes alunos. Abençoe o diretor, Senhor, e professor o Felipe. Ó Deus, que haja neles, Senhor, uma fibra, uma fortaleza para continuar. Ó Deus, que com o passar dos anos, esta igreja possa ter, Senhor, uma faculdade de teologia reconhecida. Ó Deus, com alunos de muitos lugares e muitas cidades, que esta semente frutifique para o futuro e para a glória de Deus. Ó Deus, abençoe esta igreja, Pai, com sabedoria que venha do Senhor. Eu oro assim, Senhor, para o meu bem, para o bem desta igreja, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.